Fala, meus anjinhos, sejam todos bem-vindos ao Heitor Explica. Eu sou o professor Heitor e hoje eu vou continuar o nosso assunto de termologia. A gente vai estudar agora dilatação térmica, um assunto muito legal, que tem diversas, implicações no nosso cotidiano. E o primeiro conceito de dilatação térmica, na verdade, o que é dilatar, dilatação térmica? Quando você vê a palavra dilatar, você sabe que é algo que aumenta de tamanho, não é isso? Então, na dilatação térmica, os corpos eles vão acabar aumentando o seu tamanho, o seu volume, a sua área, de acordo com a temperatura que eles vão atingindo, de acordo com a energia que é fornecida a esse corpo. Basicamente, a dilatação térmica ela pode ocorrer de três maneiras. A primeira delas é o que a gente chama de dilatação linear, que é quando esse aumento ele ocorre predominantemente em uma direção em relação às outras, tá? A gente diz que é quando a dilatação ocorre em uma dimensão. Então, imagina que eu tenho uma barra aqui, e aí eu vou colocar essa barra no fogo. Você sabe que as moléculas vão se ajudar, vão propagar energia por condução, nesse caso aqui, e as moléculas vão acabar ficando mais espaçadas e vão nessa situação aqui, ó. E esse corpo vai acabar aumentando o seu tamanho. Só que perceba, ele vai aumentar mais em comprimento do que na espessura aqui, basicamente. Então, esse aumento ocorreu predominantemente em uma direção. Quando isso ocorre, a gente diz que está ocorrendo dilatação linear. Então, essa barra ela tinha um comprimento inicial que a gente vai chamar de L0, e depois de esquentar, ela vai ter um comprimento final, que é maior do que esse L0. E aí, se eu quiser saber, professor, quanto que essa barra aumentou, que vai ser o nosso ΔL, a nossa dilatação linear, a gente vai usar essa fórmula aqui. A nossa dilatação vai depender do comprimento inicial da barra, de uma constante que a gente chama de coeficiente de dilatação, que é esse alfa aqui, coeficiente de dilatação linear. É um coeficiente que ele é característico de cada material. A gente já discutiu que tem materiais que conduzem melhor energia do que outros. Consequentemente, alguns vão aumentar de tamanho com mais facilidade do que outros. E essa dependência do material, ela é tabelada e ela é dada por esse coeficiente de dilatação. Você não precisa se preocupar com ele, que ele vai ser dado para você igual está aqui. Ó. A gente vai discutir já já. E por último, esse aumento ele também vai depender da variação de temperatura. Então, olha, a dilatação linear ela traz algumas consequências no nosso cotidiano. Uma delas, por exemplo, é que se nos trilhos de trem a gente não tiver o que a gente chama de juntas de dilatação, que essa dilatação, esse aumento vai ocorrer em uma direção aqui, né? Se a gente não tiver uma projeção das juntas de dilatação, que é uma separação entre um pedaço do trilho e outro, para considerar esse aumento, vai acabar ocorrendo uma deformação no trilho, como está acontecendo nesse exemplo aqui, e isso pode causar acidentes. A mesma coisa ocorre aqui nos fios de energia. Quando a temperatura aumenta, né, a gente tem os nossos fios de poste, eles são um pouquinho caídos assim, porque quando a temperatura aumenta, eles acabam dilatando, sofrendo um aumento e provocando isso aqui que a gente chama de barriga. Tudo bem? Então tem diversas aplicações para a dilatação de um modo geral. Então, cada material ele tem um coeficiente de dilatação. Quanto maior for esse coeficiente, mais fácil vai ser de variar a temperatura desse corpo no grau Celsius, e, consequentemente, ele aumentar o seu tamanho aqui. Tudo bem? Então, olha lá, vamos fazer um exemplo aqui, uma situação que é clássica, cai muito nos vestibulares, que é o que a gente chama de lâmina bimetálica. Eu tenho duas lâminas que são coladas, tá? Dois materiais que são colados. Digamos que aqui no de cima eu tenho alumínio, no de baixo eu tenho cobre. Eles estão juntos. E eu vou pegar essa barra que tem dois materiais, por isso que é bimetálica, dois metais, e eu vou colocar ela no fogo. Quando eu coloco essa lâmina no fogo, a gente percebe que ela sofre uma curvatura desse jeito aqui que está na imagem. Professor, por que essa parte que tem o alumínio ficou curvada dessa maneira maior do que a de baixo, que é de cobre? Porque se a gente olhar aqui na nossa tabela, o alumínio ele tem maior coeficiente de dilatação do que o de cobre. Consequentemente, ele vai aumentar mais de tamanho do que o de cobre. Por isso que ele faz essa curvatura, aqui empurrando para baixo o alumínio, porque ele passa um pouquinho, vamos dizer assim, do tamanho que seria a dilatação do cobre. Professor, e se eu pegasse um material inverso, um material que fosse maior do que o alumínio, tivesse um coeficiente de dilatação maior do que o alumínio? Por exemplo, aqui embaixo fosse o chumbo, aqui fosse o chumbo, e aqui em cima continuasse o alumínio. Aqui no chumbo, ele tem um coeficiente de dilatação de 29, 10 a menos 6. Ou seja, ele vai dilatar mais que o alumínio. E aí, essa barriga, essa curvatura vai ser o inverso, ela vai ser para cima.
Entendido? Então, assim como quem tem maior coeficiente de dilatação dilata mais, quando a gente resfria, ele, vamos dizer assim, encolhe mais rápido, ele contrai mais rápido também. Então, essas situações que eu estou mostrando aqui para você é só para tentar abordar de uma maneira bem geral algumas perguntas que são corriqueiras nos vestibulares de modo geral. O nosso segundo tipo de dilatação é o que a gente chama de dilatação superficial. Se na linear essa dilatação ocorria predominantemente em uma direção, na dilatação superficial ela vai ocorrer basicamente em duas direções, predomina em duas direções em relação à outra. Então imagine que eu tenho aqui, sei lá, uma lajota, tá bom? Um retângulo aqui, e eu coloco essa lajota no fogo, ou então deixo ela muito tempo exposta ao sol. Consequentemente, se a temperatura dela está aumentando, as moléculas vão se agitar do mesmo jeito e esse material vai aumentar de tamanho. Só que agora ele não vai aumentar apenas em uma direção, ele vai aumentar aqui no comprimento, mas aqui na sua altura também. Uma variação considerável. E aí, bom, quando a gente tem esse aumento em duas dimensões, está ocorrendo o que a gente chama de dilatação superficial. Para calcular, do mesmo jeito, a dilatação, essa variação da área, vai depender da área inicial, de um coeficiente de dilatação superficial que a gente chama de beta aqui, tá? E, professor, esse valor é tabelado? Não. O único que é tabelado, o único que vai ser fornecido para vocês é a dilatação linear. Por quê? Porque esse beta ele é duas vezes a dilatação linear que a gente viu ali em cima, o coeficiente de dilatação linear. E vai depender da temperatura. E aí, bom, aqui você vai precisar lembrar conceitos de matemática, conseguir calcular a área das coisas. Então, para te ajudar, como aqui eu tenho um retângulo, para calcular a área de um retângulo, base vezes altura. Então, você determina a área inicial, substitui aqui, né? Ele vai ser fornecido para você o alfa, você multiplica duas vezes o alfa, você acha o beta, vai ser fornecido para você a variação de temperatura e você vai saber o tanto que aumentou, o tanto que dilatou esse objeto. Professor, se for fornecida uma esfera e não um retângulo, aí você tem que lembrar, a área de uma esfera é πr ao quadrado, né? Π vezes o raio ao quadrado. Faz a mesma coisa. Porém, aqui a gente tem algumas situações para abordar com você que também é muito comum. Quando você tem uma superfície como essa aqui, que tem furos, quando a gente coloca isso sobre o fogo, aumenta a temperatura, esse cara vai dilatar, vai aumentar de tamanho, como a gente já viu. Só que quando ele dilata, dilata tudo, inclusive o furo. Então tomem cuidado, as pessoas pensam que quando esse anel aqui dilata, ele vai aumentar de tamanho e vai dilatar aqui para dentro também, vai aumentar esse tamanho aqui. Então o furo vai diminuir. Não. Se está aumentando de tamanho, aumenta de tamanho tudo, a área completa, inclusive furos. Deu de entender? Uma aplicação disso aqui são as juntas de dilatação igual lá do trilho de trem que eu mostrei para você, que geralmente a gente consegue enxergar com muita facilidade nas pontes, nas junções das pontes, né? A gente tem um espaço que é deixado entre um pedaço do asfalto e outro, às vezes é passado algum tipo de metal aqui para considerar essa dilatação. A gente encontra isso também nas calçadas, tem umas calçadas que são em bloco e entre uma e ela a gente tem um fio, né? Assim, separando um bloco e outro, esse fio metálico, um pedaço de ferro, para considerar também a dilatação. Mesma coisa lajotas. As lajotas não são colocadas juntas, elas têm o rejunte entre uma lajota e outra. Porque se tiver uma lajota exposta muito tempo ao sol, por exemplo, ela vai dilatar. Se não tiver esse rejunte, uma lajota vai subir em cima da outra e vai acabar quebrando. Entendido? O nosso terceiro tipo de dilatação é o que a gente chama de dilatação volumétrica. Se na superficial era duas dimensões, na volumétrica ocorre em três dimensões. Então aqui eu tenho um cubo e quando eu esquento esse cubo, ele vai aumentar seu comprimento, a sua espessura e a sua altura, ou seja, três dimensões, tudo bem? E aí, para a gente determinar, mesma coisa. A dilatação volumétrica vai depender do volume inicial, de um coeficiente que a gente chama de dilatação volumétrica, ele não é tabelado, o único que vai ser dado para você é o linear, e o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o linear, então é só você multiplicar, tá bom? E vai depender da temperatura, da variação de temperatura. Como você vai precisar determinar volume, para ajudar você, vou lembrar aqui, ó, o volume de um cubo é determinado pelos lados ao quadrado, né? O valor daqui, daqui e daqui você só eleva ao quadrado. E o volume de uma esfera, nessa situação, nesse exemplo aqui, é 4πr ao cubo dividido sobre 3.
Uma última situação que a gente vai observar é a dilatação nos líquidos. A dilatação nos líquidos, como você pode imaginar, ela vai ocorrer também em todas as dimensões, só que o líquido ele vai depender do recipiente onde ele vai estar colocado. Consequentemente, na dilatação dos líquidos, a gente vai ter uma dilatação volumétrica, né? Vai depender do volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica e da variação da temperatura. Porém, tem uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui. Imagina que eu tenho um recipiente com um certo líquido, pode ser água aqui, tá bom? E aqui no início, dentro desse recipiente, cabe 100 ml de água, que é o que eu estou colocando aqui para você. E eu coloco exatamente 100 ml de água aqui, tá bom? Aí eu pego esse recipiente com este 100 ml de água e coloco em cima do fogo. Esse fogo vai fornecer energia, né? Vai ter troca de calor, vai agitar essas moléculas vão ficar mais espaçadas, esse líquido irá dilatar e, consequentemente, vai começar a transbordar a parte desse líquido e vai cair aqui nesse baldinho, nesse outro recipiente que eu vou estar colocando aqui. Se eu perguntar para você qual foi a dilatação desse líquido, você vai olhar assim de bate rápido e vai dizer que foi 2 ml a dilatação desse líquido. Por quê? Porque a gente tem a impressão de que a água que está caindo, que está transbordando aqui, a água que está a mais do que o necessário dentro desse recipiente aqui, é o que a gente pode imaginar que é a nossa dilatação. Porém, essa dilatação que você está tendo a impressão aqui é o que a gente chama de dilatação aparente. Aparenta ser aquilo que realmente aumentou no líquido, mas na verdade não é. Por quê? Porque aqui a gente acaba desconsiderando a dilatação do recipiente. A gente não acaba não lembrando que o recipiente onde está a água, que o líquido, ele também aumenta de tamanho. Então, como assim, professor? Se aqui no início cabia 100 ml de água, depois que eu coloco esse recipiente, a gente olhando só para o recipiente, tá? No fogo, ele também aumenta de tamanho. Então, nele vai caber agora 101 ml de água. Entendido? E aí, se antes tinha 100 ml de água aqui dentro, quando eu coloco no fogo, vai caber lá no recipiente 101 ml de água, porque é o que cabe agora no recipiente, ou seja, a dilatação no recipiente acaba escondendo de fato o tanto que a água dilatou. Então, tem agora aqui dentro 101 ml mais a quantidade que transbordou, que foi 2 ml. Então, se perguntar para você qual que é a dilatação real do líquido, a dilatação do volume real dele, vai ser esse valor aqui, ó, a dilatação aparente, ou seja, 2 ml, mais a dilatação do recipiente. Qual foi que é a dilatação do recipiente, professor? Antes era 100, agora é 101, então aumentou mais 1 ml. Ou seja, a dilatação real desse líquido vai ser 3 ml. Isso é muito importante. A gente tem que considerar, lembrar da dilatação do recipiente. E aí a gente vai ter consequências, tá bom? Se quiser, então, calcular a dilatação real do líquido, você tem que considerar o tanto que transborda, o aparente, mais a dilatação do recipiente. Ok, professor, como que eu calculo aqui essa dilatação aparente? Para a gente calcular essa dilatação aparente, a gente pode utilizar a mesma forma de dilatação volumétrica, tá bom? É a mesma coisa. Vai depender do nosso volume inicial, só que vai depender também de um coeficiente de dilatação aparente. E que coeficiente é esse, professor? É o coeficiente de dilatação do líquido, que vai ser informado para você na questão lá. Lembra, o coeficiente de dilatação linear, você multiplica por 3, você calcula ele aqui, mais o do recipiente. Por exemplo, do vidro, vai ser informado o coeficiente de dilatação do vidro, você multiplica por 3, faz um menos o outro, e você vai encontrar o de dilatação aparente e substitui aqui. Se você pegar e jogar de cara o coeficiente de dilatação do líquido na fórmula, vai dar errado, porque você não vai estar calculando a dilatação aparente, mas sim a dilatação do líquido. Entendido? Enfim, são variáveis que vai ficar claro para a gente quando a gente for fazer um exercício agora. Tudo bem?